eu conheci a pessoa por quem eu conheci a Karen, né? Conheci o irmão dela, tive uma afinidade com o irmão dela em janeiro de 2018, no Jump. Eu conheci o Matheus através do Mel, que eu conheci realmente o Matheus. Já tinha visto ele algumas vezes antes, mas nunca tinha sentado para conversar nem nada. Quando foi em julho, meu pastor comentou sobre a gente trazer a galera da igreja deles para ministrar no nosso culto de jovens. E eu topei, perguntei para ele se quem iria ministrar seria o irmão dela. E ele falou, não, eu conversei com ele e a irmã dele que vai trazer a palavra. Eu estranhei de imediato, até então pra mim ela só cantava, mas beleza. Chegou o dia do culto de jovens, era 11 de agosto de 2018, para ser mais exata, e a gente tinha sentado para poder passar a música que ela ia cantar no final, e enquanto a gente estava cantando, eu comecei a olhar diferente para ela, e quando eu estava tocando enquanto ela pregava, eu percebi que eu não tinha prestado atenção em nada da pregação, porque eu estava prestando atenção nela, e foi quando eu percebi que realmente eu estava gostando dela. E aí, foi quando, depois de uns dias, eles foram lá em casa, o Mel chamou uma galera da igreja dele pra ir lá em casa, e ele chegou lá e eu fiquei tipo, uau, é aquele menino que canta pra caramba. E aí eu sempre fui muito vergonhosa, apesar de ninguém acreditar, mas eu tenho muita vergonha de tudo. E aí eu fui pra cozinha, e fiquei lá com a minha irmã e tal, e depois chamaram a gente pra poder orar pela família. E quando chamaram a gente, depois eu fiquei sabendo disso, que ele descobriu que eu não era namorada nem noiva do Melk, que eu era irmã dele. Pouco tempo depois, a gente se tornou muito amigo mesmo. A gente conversava todo dia de manhã e todo dia de noite, era meio que automático. Daí por diante, a gente começou a conversar bastante. Teve alguns eventos em que nós estivemos juntos e tal, e a gente começou a conversar bastante. E aí foi quando eu descobri, como toda história de romântica, tem seus pontos altos e seus pontos baixos. A gente saiu um dia, eu, ele e a Laine, e aí ele pegou uma deixa minha também, que eu gostava de outra pessoa. E aí foi quando eu também me envolvi com outra pessoa num meio termo durante alguns meses. E aí ele me perguntou se eu gostava dessa pessoa, e eu falei pra ele tudo, e ele foi meu confidente. Contava tudo sobre essa pessoa pra ele me incentivava pra caramba, não podia ver nada, nenhum lugar em que a gente estivesse junto, que ele ficava zoando, sabe? Cortando foto, me enviando e tudo mais. Então, por conta disso, eu nunca pensei que ele gostasse de mim. Mas quando foi em 2019, no começo de 2019, eu percebi que eu não havia esquecido a Karen, eu não havia esquecido o que eu sentia por ela. O que tinha acontecido com essa outra pessoa não deu certo, e pra ela também não. E aí a gente voltou a conversar, a gente voltou a ser muito amigo. E o tempo foi passando até o dia do aniversário dele, que ele foi dormir na minha casa. Quando deu meia-noite, a gente fez aquela festa. No outro dia de manhã, mandei um texto enorme pra ele. E no meu horário de almoço, comprei um bolo e tudo. A gente comemorou 3 dias do aniversário do Matheus. Foi quando no meu aniversário de 2019, numa gafe no McDonald's, ela acabou pegando no ar uma deixa de que possivelmente eu estaria gostando dela. Até então, eu nunca tinha deixado isso claro, isso nunca tinha ficado evidente. Muito pelo contrário, eu tinha me posicionado sempre como ser o amigo dela, e sem deixar transparecer o que eu sentia. Mas numa gafe no McDonald's, no dia do meu aniversário, ela descobriu. E aí, nisso, eu fiquei com aquilo na hora, veio na minha cabeça assim, cara, ele gosta de você. E eu fiquei tipo, não é possível que ele goste de mim, porque ele é meu amigo, ele sabe da pessoa que eu gosto, ele me incentiva pra caramba, então não, ele não gosta de mim. Depois disso, começou a ficar um pouco evidente de que eu gostava dela. E aí, as pessoas que estavam ao nosso redor, teve muita gente que começou a pressionar ela para que alguma coisa acontecesse. Que eu tinha que casar com o Matheus, que as nossas vozes casavam muito, que a gente precisava ficar junto, e eu ficava muito brava com isso, muito. Eu ficava, muito pistola, e eu falava, não tem nada a ver. Até meu pai ficava chamando ele de genro, eu falava, não tem genro nenhum de casa. E eu ficava muito brava com isso, porque eu não sentia nada, e na minha cabeça as pessoas estavam criando uma expectativa nele que não existia. E aí eu falava que não tinha nada a ver. Teve situações até de eu ser bem ignorante com as pessoas, porque as pessoas zoavam com isso, falavam disso, que a gente um dia ia casar,
E eu ficava falando que não tinha nada a ver. Nesse meio tempo eu ia só me afastando dele e aí tinha sempre essa questão de ele reclamar que eu tava afastada e eu reclamar porque tava acontecendo tudo isso. E aí isso fez com que ela ficasse acanhada e se fechasse e a gente acabou se afastando de novo durante um determinado tempo. Mas foi quando um pouco depois a gente sentou para conversar e aí eu falei para ela que nada do que as pessoas diziam poderia interferir no que realmente ela decidisse, que eu respeitava o tempo dela e que eu queria um dia contar a minha história para ela. E eu falei pra ele, eu já joguei logo, falei, mas o que você fala com as pessoas e você acha que eu não sei? Eu sei. E eu disse que ela sabia o que as pessoas tinham dito, mas ela nunca tinha ouvido realmente qual era a verdadeira história da minha boca. E aí ele falou assim, você só vai saber no dia em que eu falar pra você e eu vou fazer isso olhando nos seus olhos. Porque você tá muito acostumada com as pessoas te contando sentimento pelo WhatsApp. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que fala o que sente olhando nos seus olhos. Eu quero olhar nos seus olhos e contar tudo que eu sinto. E eu já fiquei tipo, uau, tá bom. E aí passou o tempo, eu fiquei fugindo da conversa, porque eu morria de medo disso, até porque eu não sentia nada e eu tinha muito medo de machucar ele. E aí foi quando a gente resolveu sair pra contar, pra eu poder contar a minha história pra ela e contar tudo o que tinha acontecido. Ele sentou comigo e eu tava super debochada nesse dia, ele ficou muito pistola. Porque ele sentou comigo e falou pra mim que ele gostava de mim e que ele não ia ficar me esperando a vida inteira e que ele queria que eu determinasse um prazo e aí a gente ia ver. Se depois desse prazo eu sentisse alguma coisa, então nós daríamos continuidade e ótimo, estaríamos muito felizes. Se não, ele iria esquecer isso e ele ainda disse as seguintes palavras, que se eu quisesse saber depois se ele ainda gostava de mim, eu nunca saberia. Falei, nossa. E aí, beleza, eu fui pra casa, eu pedi pra ele o prazo de 1 semana pra poder falar o prazo que eu queria. E aí, num dia em que a gente sentou pra conversar e falar a respeito, eu falei a respeito do que eu sentia por ela e ela falou que ela ainda não sentia a mesma coisa. Eu falei pra ela que ela estabelecesse um prazo e que se fosse realmente da vontade de Deus, dentro desse prazo, o Senhor colocaria esse mesmo amor que eu sentia por ela no coração dela. E se não acontecesse, eu deixaria pra lá e continuaria amigo dela. E aí nisso, eu fui e fiquei em casa pensando quanto tempo, aí eu pensei, eu acho que eu vou pedir uns 2 anos. Aí eu mesma parei e falei pra mim mesma assim, tipo, cara, você é louca? 2 anos? Aí eu falei, não, vou pedir 1 ano então. Aí ficou nisso e depois eu acredito que o Espírito Santo, né, falou pra mim, não, 6 meses tá bom. E aí eu determinei o prazo de 6 meses. Fui conversar com ele e aí falei que eu queria 6 meses de prazo. E aí, na mesma hora, ele já pegou o calendário e marcou. Então, a gente vai conversar dia 23 de outubro de 2020. E se você quiser saber o final dessa história, não deixe de assistir a nossa live, que é nessa sexta-feira, dia 19, às 20 horas, no nosso canal no YouTube, Karen Matheus. E nessa sexta-feira a gente não vai simplesmente terminar de compartilhar a nossa história, mas a gente também vai cantar algumas canções que marcaram a nossa história e outras canções que vocês sugeriram para nós lá no post do Instagram e do Facebook. Então não deixe de participar porque vai ser incrível. Beijo!